Aí eu senti a necessidade, né, a história lá do livro, né, de quem mexeu no meu queijo, dos 3 ratinhos mexeram no meu queijo e tá lá Gilmar, Também, assim, fala com vamos dizer assim, era um passo de fé, né? Porque você tinha 6 meses para... Ah, mas aí é que está. Nem tudo é louro. Então, vai espantar qualquer um. Era um 11º andar sem elevador. Ou seja, existia o elevador, mas infelizmente o elevador já há anos não funcionava. E aí? Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com o nosso episódio de número 31. E para esse episódio nós temos muitas novidades. A primeira delas aí, já quero começar fazendo um agradecimento. A Igarapé, Água Mineral Igarapé, está patrocinando este episódio. Muito obrigado pela confiança. E nós vamos ter aqui o nosso momento hidratação. O momento hidratação, sempre com águas Igarapé. Temos também aqui muitas outras novidades, Gilmar. Este episódio ele vai estar chegando para a turma do Rio Grande do Sul, através da TV Mais. Um forte abraço para essa turma aí que tem nos acompanhado. E nós temos um compromisso sempre de colocar um episódio novo a cada semana, né, entregando para eles aí muitas informações, novidades. Então, muito obrigado para vocês aí que têm nos acompanhado. Um forte abraço para a turminha do Rio Grande do Sul. Temos também alguns patrocinadores, alguns parceiros que têm, né, contribuído para que o Pod Prosa continue aí a ser exibido. Nós temos a 3D Projetos e Consultoria. Então, aquela parte ali de as-built, levantamento de campo, essa empresa aí ela está qualificada para poder fazer este serviço. Temos a Modal do Brasil, uma empresa especializada em trabalhar com componentes hidráulicos, né? Eles estão com fabricação, reforma, então tudo nesta área de hidráulica, pneumática, né, e fabricação. Pode contar aí com a Modal do Brasil, eu tenho certeza que a turma lá vai prestar um ótimo serviço. Agora, sem mais delongas, né, eu já quero apresentar aqui para vocês Gilmar Rezende. Até que, enfim, nós conseguimos gravar esse episódio, né, Gilmar? O Gilmar ele traz aqui para a gente também algumas novidades, né? O Gilmar vai falar sobre a construtora Sarzedo para nós. Então, eu vou deixar com que ele apresente a construtora, fale também um pouquinho sobre o seu histórico. Nós viemos conversando e eu tenho certeza que é muita coisa. Então, assim, para você que chegou até aqui, acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí. Gilmar, seja muito bem-vindo. Regis, o prazer é todo meu, né? Então, já estamos em 31 episódios, é isso? 31, episódio de número 31. Exatamente. Um ano, né? Já vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano que estamos aí. Fantástico, fantástico. Bom, e hidratando aqui, né, com a aguinha Igarapé. Chega um pouco mais perto. Hidratar com a água Igarapé, ainda mais nesses dias secos, né? Verdade. Hidratar é sempre importante, né? Ainda mais com uma marca aqui pertinho aqui da cidade de Igarapé, pertinho ali de Sarzedo, onde que nós estamos ali com a construtora Sarzedo já há 13 anos. Vamos fazer aqui como se diz, um bate-papo bem descontraído. Quero falar um pouquinho da minha história como empreendedor, falar um pouquinho também sobre migração, né? Afinal, também já fui um imigrante, sei que muitos têm um sonho também de ser um imigrante. E depois falar um pouquinho aqui de viagem também, eu acho que compõe um cenário, tem muito a ver comigo também, pode também contribuir aí com o episódio. Ótimo. E é isso. Gilmar, então vamos começar do início, né? Mas me fala, né? Eu sei que você é um apaixonado pela cidade de Sarzedo, né?
A gente consegue perceber pelo o brilho nos olhos quando você fala dessa cidade. Mas conta aí um pouquinho sobre a sua história, a sua relação com essa cidade, Sarzedo. E aí, durante algum tempo, você saiu da cidade, né? Mas a cidade não saiu de você. Exatamente. Costumo até brincar, né? Onde eu estou, que seja de viagem, quando perguntam qual é o meu endereço para fazer lá um check-in no hotel, um exemplo, aí eu dou o endereço Sarzedo. Então, ou seja, Sarzedo nunca saiu realmente de mim, não é? E mesmo quando estive fora, sempre pensei, o dia que regressasse, queria regressar a Sarzedo. E hoje sou muito orgulhoso pela cidade que nós temos, não é? Eu fui para Sarzedo ainda criança na década de 70, onde Sarzedo, praticamente Sarzedo, assim, era muito rural, sem muitos recursos, e hoje vê uma cidade tão promissora que está desenvolvendo, né? Não é só crescer, Sarzedo está desenvolvendo bastante. Então a gente se sente muito orgulhoso. Fico feliz por ter nascido naquela terra, né? E dali ter conseguido galgar alguns lugares, mas voltar novamente para Sarzedo e hoje ser empreendedor na cidade, né? Então, falar um pouquinho aqui até apresentando a construtora Sarzedo. Estamos há 13 anos em atividade. O nosso foco a nível de construtora é os investimentos próprios. Construímos empreendimentos para venda, não é? E estamos realizando sonhos aí de clientes já há 13 anos, buscando sempre entregar qualidade, aliado a um bom preço. E é claro, né? Sempre também tentando contribuir para o urbanismo de Sarzedo também. Sabemos que uma cidade cresce também e crescer de forma ordenada e importante. E a nossa contribuição também como construtora, eu penso que ela é uma valia a mais também, não é? Não, ótimo, Gilmar. Agora, no tempo em que você esteve fora, né, da cidade de Sarzedo, aí eu acho que a gente já pode até entrar neste assunto, imigração, né? Você esteve fora. O que te levou, de fato, a sair? O que você encontrou fora? Quais que foram suas experiências que você teve aí nessa andança? Então, isso tudo iniciou em 1999. Na verdade, eu estava trabalhando na prefeitura de Sarzedo, e Sarzedo tinha emancipado recentemente, mas, como diz lá, né, o pobre de um homem que não tem um sonho para sonhar, eu tinha o sonho de emigrar, apesar de não ter preparado muito para este momento, mas me surgiu a oportunidade de estar indo para Portugal. Então, não pensei duas vezes, e aí posso depois até dizer, né, que eu acho que hoje faria de forma diferente, e aí depois vou dar aqui até algumas dicas para quem tem também essa expectativa de emigrar, como se deve se preparar. Eu, no princípio, não preparei, mas fui, como diz, com a cara e a vontade. E chegando em Portugal, deparando com uma outra realidade, uma outra cultura, apesar de considerarmos países irmãos, né? Falarmos a mesma língua, mas temos aí algumas diferenças, talvez comportamental, cultural, e até algumas pessoas me perguntam, é verdade que em Portugal existe ali, eles tratam de uma forma indiferente ao brasileiro? Eu digo que não é tratar diferente, né? Tá, até aí já fica uma dica. Quando nós se dispomos a ir para um outro país, nós temos, Regis, que estar bem preparado. Por quê? Eu é que tenho que chegar àquele país e adequar aquele país à sua cultura, à sua forma de ser, e não querer com que as pessoas venham adaptar a minha forma de ser e de estar. Mas chegando em Portugal, naquela altura, havia poucos brasileiros na época, pouquíssimos, então nós éramos uma novidade, né? Então todo mundo achava que eu jogava bola e sambava, né? E na verdade, assim, sambar nada e jogar bola era só meu irmão, que já estava lá até com esse objetivo de jogar futebol em Portugal. Mas, enfim, eu acabei por adaptar bem a cultura, mas logo vi que pelo trabalho só pelo trabalho eu não iria alcançar aquilo que eu esperava. Porque quando você vai migrar, cada um tem um sonho, né? Uma expectativa. Geralmente você pensa em melhorar de vida, agora está muito em voga, que é buscar uma melhor qualidade de vida,
mas, no fundo, boa parte está em busca realmente de uma situação financeira melhor, fazer aí sua economia por alguns anos, retornar ao Brasil, né, ter uma vida um pouco mais confortável. Mas eu verifiquei na altura, percebi, né, que realmente Portugal não iria proporcionar isso para mim. Então, parti de um ponto que seria dar continuidade aos meus estudos. E trabalhei um período de uns 2 anos em Portugal, no segmento imobiliário, consegui ali amilharar, né, algum recurso e fiz um planejamento, que eu iria tirar 2 anos para concluir os meus estudos. Porque eu estudo em Portugal e ainda até hoje ele é feito praticamente durante o dia, ele é diurno. Então, é difícil trabalhar. E aí eu fiz um cálculo daquele recurso que eu tinha para estudar. O recurso era muito curtinho, muito acertado, mês a mês, e já para o final do meu período, né, acadêmico ali de formação, eu já estava com o recurso assim, quase esgotado. Então, eu até sei o que é passar por um período muito difícil, e eu digo, né, não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, serve até como aprendizagem de valorização hoje para mim, é que nos finais ali da minha formação, eu já tinha escassez de recurso até para alimentar, até para comer. Então, eu brinco que, às vezes, eu estava o dia todo, né, a estudar, e gosto muito, né, como bom mineiro, né, gosto muito de café. Então, em Portugal, tenho o hábito de tomar os cafés na cafeteria e tudo, e, poxa, até aquele cheirinho de café me aguçava, mas eu não tinha um dinheiro, às vezes, para comprar um café. Então, eu sei o que eu abri mão, mas não me arrependo, consegui fazer uma formação na área de gestão, depois fiz uma qualificação na área de gestão esportiva e marketing esportivo, e tive a oportunidade, que é uma coisa muito importante, que Portugal, o estudo, ele vem muito junto de um estágio e depois em busca de uma colocação profissional. E, a partir daí, abriu alguns horizontes de estágio, onde cheguei a estagiar até ligado ao desporto, né, esporte, na Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol. Foi um projeto bem interessante. Depois fui contratado por eles, gostava muito do que eu fazia. Entretanto, numa oportunidade que surgiu, foi através, né, eu acho que não há problema falar aqui, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil já existia em Portugal há mais de 35 anos. Porém, o Banco do Brasil estava ali só numa vertente como escritório de envio de divisas, de remessas, de dinheiro, e foi uma nova gestão e ela pretendia abrir agências para o varejo, e ali eu consegui uma oportunidade profissional, fiz alguma formação complementar na área bancária e pude estar no Banco do Brasil por quase 6 anos, e depois galguei um outro banco, um banco português bem grande, que hoje chama Novo Banco, era o Banco Espírito Santo, e ali também fiquei mais uns 6 anos como bancário, até começar um pouco daquilo que vem da minha veia, que é a veia empreendedora, né? A gente fala um pouquinho sobre isso. Mas a imigração, para mim, ela resultou, eu tenho muito que agradecer, sei o quanto eu dediquei e aonde dediquei, que foi pela formação, né? Que sempre acredito, independente que seja no exterior ou aqui, só a educação ela é transformadora em vários aspectos, né? Não só acadêmico, mas a nível, como diz, não só econômico, mas como educação, como uma forma de ser e de estar, né? De cidadania, a educação ela é muito importante, né? Até mesmo para a própria evolução do ser humano, né? Exatamente. Eu acho que como um ser pensante e tal, enfim, para a própria evolução do ser humano, eu acho que passa pelo campo de uma boa educação. Querendo ou não, nós do Pô de Prosa, nós prezamos por isso, né? É por isso que a gente gosta de trazer pessoas assim, Gilmar, né, que toca nesses assuntos, que fala, que mostra também para a gente, né, um pouco de que é possível, né, a gente passar por essa evolução através da educação. Exatamente. Né? Eu acho que, assim, para falar a verdade, eu acho que praticamente todas as pessoas que estiveram aqui conosco, elas têm uma história muito marcante, né? Eu posso até dizer que não nasceram em um berço de ouro. Exatamente. Né? Não nasceram ali naquele berço dourado, né? Mas têm conseguido construir algo impactante para os nossos dias. Agora, me conta um pouco mais, assim, você até mencionou que daria algumas dicas, né?
a respeito de migração, o que você poderia falar para quem tem esse sonho? Às vezes as pessoas que estão aí nos escutando, poxa, eu gostaria de ir, talvez Portugal, Estados Unidos, sei lá, Exato. para qualquer outro canto, né, que seja de interesse. O que Exato. você diria? Então, Regis, eu tenho uma forma de ver, né, a imigração hoje, ela é diferente da época que eu emigrei. Tem que ser muito claro que hoje, globalmente, o mundo não está fácil quase para ninguém. Outro dia até estava vendo umas peças, né, de um jornalista que ele fez, como se diz, uma certa incursão pelos Estados Unidos e o tema era sobre se o sonho americano ainda existe. E no final ele chegou à conclusão que até o sonho americano já estava deixando de existir para os americanos, né? Então isso começa a trazer para a gente que o mundo hoje não está tão fácil assim quanto a gente pensa. Eu penso que, em primeiro lugar, quando você pensar em emigrar, você tem que pensar que você vai ter uma mudança praticamente de vida, em vários aspectos. Você vai desligar por um período do Brasil, esse período pode ser curto ou até se alongar, não é? Mas o melhor é que esteja preparado para tudo, mas, acima de tudo, você tenha muito bem claro, bem definido o que você busca com essa imigração. Então, eu até procuro definir ela como faixas etárias. Eu falo assim, você hoje é jovem, emigrar é uma oportunidade? Sim, é uma oportunidade. Mas se você principalmente pensar em formação, complementar uma formação, fazer uma graduação, enfim, eu penso que um bom proveito que se tem hoje de imigração é a parte de formação. Se você vai hoje para fora, consegue se organizar, trazer uma formação, tanto para você desenvolver no país que você está indo ou voltar para o Brasil, é a principal valia hoje, é a melhor e a maior compensação que se tem. Até porque no aspecto financeiro, hoje, assim, praticamente tem que ser muito claro, dependendo do que a pessoa vai fazer, o que ele ganha, praticamente ele vai gastar quase que naquele país. E muitas pessoas viram para mim e falaram, poxa, mas eu tenho fulano, amigo, primos e tudo, que emigraram, não voltaram, é porque estão bem. Nem sempre é porque estão bem. Às vezes a gente não conhece a realidade que está tanto do outro lado. Até porque muitas das vezes eu tenho que ser claro, né? A gente publica nas nossas redes sociais os momentos muito bons, né? Mas a gente não sabe realmente das dificuldades que se tem. Uma das dificuldades principais que se tem hoje na imigração, principalmente, é aonde morar. A parte de moradia hoje é muito difícil. Há pouca oferta, né? Então, um exemplo, falar de Portugal, que tem um conhecimento maior e falando de momento, Portugal, hoje em dia, o grande obstáculo hoje passa-se mesmo por moradia. As pessoas chegam em Portugal e não tem oferta de aluguel. Aí as pessoas acabam tendo que morar, às vezes, de favor com alguém, pensando que a curto prazo vai se resolver e, às vezes, esse curto prazo se alonga muito, alonga muito. Então, é um desafio. O trabalho em si, ele até surge, o trabalho até ele existe, mas muitas das vezes você tem que estar sujeito também a fazer trabalhos que não têm uma qualificação, talvez, que você teria aqui no Brasil. E a remuneração, né, se tratando um exemplo até de Portugal, não é uma remuneração que vai fazer com que você vai estar confortavelmente para voltar um dia para o Brasil, estar muito bem. Por isso que muitas pessoas acabam optando em viver lá e fazer daquele país o seu país de residência. Por quê? Considera-se que tem uma qualidade de vida, né? É relativo falar sobre qualidade de vida, mas as pessoas estão em busca, às vezes, de criar os filhos com maior segurança, mais acesso à escola, acesso a alguns bens primários, né? Que, infelizmente, no Brasil, muitas das vezes, hoje já não é um acesso tão fácil a todos, não é? Então, a imigração, às vezes, permite, mas não é fácil. Não é fácil. O lado emocional, eu posso dizer que este pesa muito. Eu até brinco que existe várias gestações, porque a gente está bem, depois passa ali um período, a gente fica muito mal, às vezes bem depressivo, querendo voltar para o Brasil, com saudade de tudo e de todos. Os mineiros têm saudade, às vezes, até do pão de queijo, pastel com cana, já quase faz ele pensar em voltar.
mas isso é porque ele não está bem. Aí depois, com um período maior, ele vai se adaptando, vai se ajustando, né? E aí, como diz Pedro Bial, se você pensar em voltar, volte antes que endureça. Talvez foi um pouquinho que aconteceu comigo, porque senão tu vai ficando lá muito tempo, depois o regresso aqui custa muito, é bem difícil. Mas, de resumo, eu digo isso. Faça um planejamento muito objetivo daquilo que você quer emigrando. Faça bem as contas, procure saber de forma muito honesta e certa mesmo o quanto você vai ganhar numa atividade que é capaz de você fazer, executar, quanto você vai pagar morando, quanto vai pagar alimentando, os outros serviços. Faça essas contas todas para depois você ver se realmente justifica ou não. É uma experiência gratificante? Com certeza é. Alguns com êxito, outros nem tanto. O que não podemos é tirar o sonho, né? Pobre do homem, né? Mais uma vez eu falo que não tem sonho para sonhar. Se o teu caso for, no caso de alguém que quer emigrar, não deixe de sonhar, mas prepara muito para este momento. Agora, né, até meses atrás, no começo do ano, né, com essa questão dos Estados Unidos, teve aquela deportação de muitos brasileiros, né? Exato. Que entraram talvez aí, enfim, não vou entrar nesses méritos, mas talvez de forma ilegal. Ilegal. E hoje, o que você diria assim? Quais que são os trâmites, né, para quem quer imigrar? O que eles podem fazer para entrar e entrar legal? Boa pergunta. Um exemplo, no caso de Portugal, e isso também tem como dizer, esse acordo com vários países, não é só Portugal, quando você pretende viajar no sentido acadêmico, se torna mais fácil. Você tem que pegar a sua formação, o seu diploma aqui, atestar ele pelo um acordo de Haia que existe, que é um atestado mundial que se aceita o reconhecimento, e pronto, você pode matricular em uma escola ou no instituto, numa faculdade, e a partir daí, após matriculado, você consegue realmente um visto como estudante. É importante que as pessoas entendam que você está lá como estudante. O visto é para estudante, não para trabalhador. Apesar que a gente sempre sabe que alguém acaba complementando, fazendo algum trabalho. Mas o caminho para o visto de estudante, ele é hoje o mais fácil. A nível do visto de trabalho, você consegue até adquirir um visto de trabalho antes mesmo de sair do Brasil. Mas para isso, por exemplo, outro dia eu conheci uma pessoa que ele é um técnico em frios, conserta câmaras frigoríficas, coisas assim. Como existe uma carência, vamos dizer assim, dessa mão de obra, ele conseguiu com que a empresa enviasse um documento comprovando que havia necessidade da contratação da mão de obra dele, e aí ele apresentou essa documentação junto ao consulado, e aí sim ele já foi com esse visto de trabalho. Por norma, poucas pessoas passam por esse crivo ou fazem dessa forma. Boa parte vai, por exemplo, em países que permite a entrada como turista, não é? E a pessoa acaba por ficar ali. É claro que isso dificulta muito. Cada país é um país, tem as suas normas, algumas mais rígidas, outras não é? Eu passo a dizer, não é bom. Não é nada bom. Não é bom porque você vive, de certa forma, inseguro. Não é só a insegurança a nível de ser deportado, mas no sentido de você não poder pleitear algo a mais. Por exemplo, você tem uma oferta de um emprego melhor, mas quando ele chega e pergunta, então, Regis, formação, ok, tem qualificação, mas você está autorizado a trabalhar? Não, não tem. Então, aí você acaba perdendo essas oportunidades. É claro, cada país tem o seu período para legalizar, alguns nem conseguem, igual os Estados Unidos agora está deportando e tudo, né? No caso de Portugal, existe um período que você esteja ali de forma legal, e você tendo uma proposta de emprego e tudo, você consegue um visto de permanência temporária e ele vai se renovando conforme a altura de renovar. Você vai apresentando o seu contrato que ele ainda continua válido com a empresa, vai renovando até uma altura que você consegue depois ter uma permanência, um visto já de permanência, que é a residência, não é? Então, ou seja, no início, estando de forma ilegal, você perde muita oportunidade e vive de uma forma insegura. Mas existem as formas legais, tanto o acadêmico, como disse, visto de estudo,
quanto a nível de alguém que já consiga, alguém que tenha a pretensão já de contratá-lo. Facilita e você vai de forma mais legal. Agora tá, beleza. Se eu tiver, então, por exemplo, uma pretensão de emprego, tal, algo meio que acertado, né, com uma empresa. Exato. Aí tudo bem. E se eu quero ir para tentar, vamos dizer assim, eu quero ir tentar a sorte. Exato. Como que seria? Então, depende do país, vou falar de Portugal, você vai ter o teu passaporte válido, vai comprar passagem, tem que ser sempre ida e volta, ok? Sempre ida e volta. E a pessoa vai como um turista. Claro, chegando no aeroporto existe um protocolo que é permitido a entrada de brasileiro, mas sempre você pode ser chamado ali para uma pequena entrevista na hora da imigração. E ali, se eles sentirem na tua fala, na tua forma preparada ou não, que você está indo, não é só como turista, você pode também ser deportado. E existe, não se fala, mas existe deportação. Semanalmente tem brasileiro sendo deportado no próprio aeroporto, porque ele não demonstra condições essa. Ele tem realmente o passaporte, está com a passagem ida e volta, mas quando pergunta, qual o dinheiro que você tem para estar aqui, para ficar aqui esse período? Às vezes a pessoa não tem o recurso, muitas das vezes cai em contradição no que está falando, então aí a pessoa acaba ficando deportada. Mas digamos que ele passou e está ali como turista, é aquilo, né? Infelizmente ou felizmente, ele não vai retornar, vai ficar ali no país e vai sair à procura de um trabalho, de um emprego, de uma forma, como diz, informal, né? Vai viver de forma informal, em todos os aspectos informal, até que ele venha conseguir realmente uma proposta, que eu falei anteriormente, uma proposta de trabalho, e aí sim ele consegue se legalizar. Eu só falo que financeiramente tem que ser muito claro. Hoje as contas se fecham assim, o que ganha é o que gasta. Sempre correndo risco, se em algum mês não correr tão bem, a pessoa pode passar ali por algum problema financeiro mais complexo. Então, tem que fazer muito bem essas contas para ver se vale. Tá? E depende de cada um, o que cada um busca, né? E exatamente, é isso. Exatamente. Tá? Vale, né, pensar, né? Tem que pensar. Eu acredito que, assim, na verdade, também tudo na vida, né? Assim, eu acho que você tem que fazer bem pensado, tudo, né, Gilmar? Pensado. Você tem que, como bom mineiro, né, medir a água e o fubá, né? O fubá. Tem que ser mesmo isso. Agora, vamos lá. Aí você resolveu, beleza, você, né, foi para Portugal, trabalhou, se formou, e aí, de repente, você começa a pensar em empreender. Vamos lá. Empreender é fácil? Empreender não é nada fácil. Empreender, muitas das vezes, ele já vem na veia, né? Empreender parece que não é para qualquer um, não. Eu até me falo que eu sou empreendedor desde muito pequenininho. Apesar que eu sou pequeno ainda, né? Mas bem de novinho, sou empreendedor. Eu passo a dizer, né, que eu vim de uma família bem pequena, era eu, meu pai e um irmão somente, éramos 4. Na década ali de 70, as condições não eram das melhores, né? Nossos pais, meu pai, minha mãe era operário, e eu ainda muito pequeno, em Sarzedo, já ia trabalhar nas hortas, né? Nas hortas que ainda existe Sarzedo, então eu ia trabalhar nas hortas. E fazia trabalho com 9, 10 anos, que hoje vejo que às vezes alguém já adulto teria alguma dificuldade ou não queria se dispor a fazer. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar na horta e trazia no fim de semana, no sábado, já as verduras e ia para um pontozinho ali do bairro para vender as verduras ali. E então já começava a minha veia empreendedora, que eu comecei a perceber que aquilo era uma valia a mais, essa parte, como se diz, de comprar, de vender, ou seja, já começava a empreender. Entretanto, lá, um certo dia, já estudando e fazendo meio período de trabalho em horta, um dia eu estava sozinho, trabalhando na horta, e olhei assim em direção à mata, e me deu uma certa aflição, uma certa angústia, e eu virei e falei, poxa, eu sonho mais, eu posso mais, e ainda era uma criança com 12, 13 anos de idade, e aí pensei, bom, eu não vou voltar aqui mais não vou trabalhar aqui mais não, vou fazer outra coisa.
E aí surgiu uma padariazinha, um senhor, que ainda me lembro, chama Moisés, lá no bairro Brasília, né, em Sarzedo. Ele fez uma padaria assim modesta, muito simples, feita com forno ainda a lenha. E eu fui lá procurar trabalho com ele e pedi se podia trabalhar. E ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu posso vender pão. Posso vender pão. E nisso calhou, né? Calhou, quer dizer, falando aqui em português, né? Ou seja, nesse momento aconteceu que o meu pai, eu tinha terminado o 4º ano, né? O 4º ano escolar. E meu pai disse, olha, se você quiser estudar o 5º ano, daí para frente, eu não tenho condição, não. Meu pai praticamente falou, você vai ter que continuar, né? Que já trabalhava, vai continuar a trabalhar. E nisso, eu fui no senhor e perguntei se podia trabalhar e fui ajudar a vender, né? A fazer, na verdade. Chegava às 5h30 da manhã, ajudava a assar os pães. Me lembro até hoje que é cheirinho de pão, até hoje me encanta cheiro de pão, por isso ficou aqui enraigado o cheirinho de pão. E ajudava ele a acabar de assar os pães, colocava ali num carrinho, ali meio que num balaiozinho, numa caixa, e saía para meia dúzia de moradores no bairro Brasília naquela época, gritando, ao padeiro, ao padeiro. Tanto que ganhei um apelido depois na escola de Gilmar Padeiro, né? Bom, enfim... E mais uma vez está lá, empreendendo de pegar os pães e vender os pães, não é? Então, sempre tive isso comigo. E depois eu tinha já a intenção, quando terminasse a 8ª série, já de fazer o 2º grau, já voltado para a área de administração. Mas não tive condição, até tentei, através da FUNEC, mas não tinha uma preparação acadêmica, não consegui fazer o curso de administração, porque já começava a sonhar. Porque eu sempre acreditei assim, não é somente por aí, mas há 3 formas, talvez, da pessoa ser, vamos dizer, bem-sucedido na vida. Ou você nasce num berço de ouro e herda, não é? Ou você faz uma bela formação aí acadêmica e tem um bom emprego, uma boa ocupação profissional, também é um dos caminhos também. Ou a terceira via, que é empreendendo. E que hoje, quando você olha e vai ver os homens mais ricos que se tem no mundo, boa parte deles são empreendedores. E, bom, então eu sempre sonhei e ficava sempre comigo próprio, mesmo me estudando, trabalhando por conta de outro, eu ficava sempre comigo. Gente, eu ainda quero ter o meu negócio próprio, isso, aquilo, mas não sabia bem, que eu acho que isso é um desafio. Às vezes você quer ser empreendedor, mas você não sabe bem por onde ir, o que fazer. Isso é já uma dificuldade. Hoje eu vejo que quando você já sabe o que você tem uma valia a mais, já conhece algo a mais, já tem uma expertise naquilo, já facilita muito para você empreender naquilo. Mas se o teu negócio hoje, ele depende de outras valias que você talvez não tem, experiências a mais que você não tem, nada do que você não trazer um parceiro para o negócio que tem aquela valia a mais. Eu acho que agregar esse conhecimento, quando você já tem conhecimento da causa, já facilita muito. O desafio de empreender é um desafio diário e constante. O mais difícil que eu vejo nele é realmente você manter o brilho, que é o brilho da persistência. Eu acho que essa é a parte menos boa, porque você se entusiasma muito, mas aquele entusiasmo ele tem os seus momentos de declive e que se você não for persistente, aí você para ali pelo caminho, né? E no meu caso, depois já de quase 12 anos, né, como trabalhando no banco, em paralelo com meu irmão, eu já comecei lá em Portugal um pequeno empreendedorismo. Começamos a trabalhar em paralelo a comercialização, a parte de mediação imobiliária. Começamos a fazer aquela parte aí como imobiliária. E o negócio começou a andar bem, começou a correr bem, né, como diz lá, e vimos uma oportunidade no mercado. Estávamos aí em 2006, 2007, e nessa altura os bancos tinham muitas casas que tinham sido, casas, apartamentos, imóveis no geral, que tinham sido devolvidos para o banco, e aí o banco colocava aquilo em leilão. Nós encontramos uma oportunidade de adquirir o imóvel, que era imóvel de fachadas antigas, com interior antigo, e nós dávamos um pequeno sinal para fazer uma reserva daquele imóvel por um período de 6 meses,
e estou ensinando aqui, né, o que era o negócio. A galinha de ouro era isso. Não era comprar o imóvel, que a gente não tinha esse recurso para tanto. A gente dava um sinal, reservava por 6 meses o direito de compra, reformávamos um imóvel, colocava ele lindamente, a remodelação linda, e quando levávamos um cliente, o cliente encantava, e nesse período de 6 meses nós conseguimos fazer um negócio. Então, conseguimos ter ali uma oportunidade, e essa oportunidade foi crescendo, até que, bom, antes Espera que aí, Gilmar, endureça, então. retorna. Então vamos lá, perdão, você tocou no assunto aí, eu tenho que aprofundar. Vocês davam esse sinal como reserva, aí vocês efetuavam uma venda de um imóvel ainda que não era seu. Uhum. Então, nós Que era reformávamos. basicamente, Sim. ele estava reservado. Nós tínhamos, né, o direito de compra. Então, quando nós encontrávamos o cliente, fazia na hora um termo de concessão de compra, onde eu passo a minha concessão à compra de quem era a pessoa que era o cliente final. Ele é que ficava com o imóvel. E, é claro, no meio disso, nós tínhamos feito um negócio que era a reforma, o ganho em cima da reforma, da valorização do imóvel. Então, isso acabava sendo uma E oportunidade. também, assim, vamos dizer assim, era um passo de fé, né? Porque você tinha 6 meses para... Mas aí é que está. Nem tudo é louro. Então, uma vez nós fomos num leilão, né? Eu e meu irmão Gideão, e aí tínhamos uns 2, 3 imóveis que nós já tínhamos visitado antes, que fazia visita antes, e selecionamos aquele imóvel. Mas, entretanto, no levantar a plaquinha abaixo, levanta, nós acabamos achando que o imóvel estava ficando acima, então nós declinávamos e não ficávamos com o imóvel. E, nesse caso, ficamos sem nenhum imóvel, mas tinha um imóvel que tinha passado o leilão, ninguém acabou dando nenhum lance, e nós perguntamos para a pessoa que trabalhava, que conhecia o imóvel, como que o imóvel era, e ela falava que o imóvel era um bom imóvel, realmente muito bom, estado ótimo e tudo, e nós não entendemos muito bem, porque ninguém acabou dando nenhum lance. Quando o lote voltou no final do leilão, a gente acabou levantando a plaquinha e ficamos com o imóvel. Entretanto, na terça-feira, marcamos com ela, fomos lá com chave para conhecer o imóvel. E aí, pronto. E aí, quando nós chegamos lá, faltou um detalhe, né? Que é um detalhe que vai espantar qualquer um. Era um 11º andar sem elevador. Ou seja, existia o elevador, mas, infelizmente, o elevador já há anos não funcionava. E aí? Como que você faz? Como que você faz? Aí é que tá. As encruzilhadas, né? Que no dia a dia nós, empreendedor, temos, né? É se deparar que nem tudo está tão redondinho, tudo está tão certinho assim. Bom, muita estratégica, muito trabalho, muita persistência, os 6 meses chegando. E o que nós fizemos? Os 6 meses chegou. O que nós fizemos? Chegamos lá, fizemos uma proposta, fizemos mais uma caução, mais um valor para renovar por mais 6 meses. E aí, pronto, a aposta ainda era maior, né? Já tinha perco ali 10%, investido 10%, agora mais 10% do imóvel já era 20%. Se perde, não vende, pronto, né? Mas tá lá. Eu não posso deixar aqui também, né, de falar, porque tudo isso, também na minha vida, eu sempre vi o resultado da mão divina, da mão de Deus. Sempre coloquei a minha vida muito e meus negócios na mão de Deus. E Deus nos abriu a porta, a oportunidade de um casal que quis comprar o imóvel e tudo, porque também era uma oportunidade, o preço era bom. E eles acreditavam, e pronto, acredito eu, depois eu não tive mais conhecimento. Com o tempo, claro, resolveram o assunto lá e do elevador e tudo, né? Mas, bom, apareceu o cliente, as coisas aconteceram, mas deu muito trabalho, fizemos muita estratégia, muita panfletagem, parceria com outras imobiliárias para tentar vender e tudo, mas tá lá, conseguimos e espero eu que o casal esteja lá bem e tudo e com elevador. Pelo menos se não tiver o elevador, eles estão fitness, né? Fitness eles estão, é verdade, isso é verdade. Muito bem. Então é isso, empreendedor são desafios constantes, tá? Nem tudo é louro, mas
não pode desistir desse sonho, porque, como eu disse, a veia empreendedora, ela existe, eu acho que em cada um de nós, alguns ela desperta mais, mas também está lá. Convém você se preparar para ser empreendedor. Não saia aí de qualquer forma também não, porque os números mostram, né? Que não sei se é de 5 negócios que se abrem, nos 2 anos, praticamente 1 ou 2 só que persiste, né? Eu penso que tem que haver também mais preparação. Eu sempre entendo hoje que tem que haver preparação. Bom que hoje tem muita oportunidade, né? Aí o Sebrae, por exemplo, falar, né? Eu tenho que falar, até porque eu sou uma das pessoas que sempre gostei do Sebrae, sempre busquei no Sebrae consultoria. Hoje continuo fazendo consultoria com o Sebrae. No ano passado aconteceu em Sarzedo, através da associação, até que eu sou um dos diretores na área comercial, que é a CIAPS. Nós levamos para Sarzedo 2 cursos, 2 formações, um que é o Varejo Mais e um outro que era mais voltado para as mulheres. E, enfim, tínhamos 2 turmas 30-30, com grandes resultados, laboratórios mesmo do negócio, vários conteúdos, várias disciplinas e, enfim, consultoria. O Sebrae acompanhou do início até o fim e continua ainda dando essa assistência. Então, acho que hoje, assim, se você procura ser empreendedor, vá em busca de conhecimento do seu negócio, pega um parceiro, um consultor. O Sebrae, por exemplo, é um deles que eu super indico mesmo. Muito bom, Gilmar, muito bom. Agora, vamos lá. Me fala um pouquinho sobre a construtora Sarzedo. Aí, beleza. Vamos só recapitulando aqui. É muita informação. Aí você começou já a empreender, né? Tá tudo bem, desde a infância. Em Portugal, você começou no ramo imobiliário, fazendo essa transação, tal, vendendo imóveis, reformando, vendendo, tal. Aí você chega aqui no Brasil, construtora Sarzedo. E mais especificamente, você chega em Sarzedo. Retorna para Sarzedo. Retorno para Sarzedo, né? Naquela altura que o mundo estava passando uma situação de uma crise mundial, né? 2008 tinha aquela bolha, né? Imobiliária que estourou na América, então chegou na Europa lá para 2012, 11, 12, e aí eu senti a necessidade, né? A história lá do livro, né? De quem mexeu no meu queijo, dos 3 ratinhos mexeram no meu queijo e tá lá Gilmar, fala com o Gideão, olha, vou ao Brasil e vou começar lá uma pequena operação. Diz que o Brasil está, como diz, surfando, então, opa, vamos para lá. E era aquele momento que o Brasil, de fato, estava começando aí a ter linhas de crédito. E isso realmente foi um facilitador imenso. Então, vim para o Brasil, fiz um projetozinho de piloto, retornei a Portugal, esse projeto foi sendo executado por uma pessoa que é um parceiro, que está até comigo até hoje, que é o Vando, e ele administrou muito bem, e eu gostei, e senti que era uma oportunidade para mim, a nível econômico, de um bom negócio, e vi também que seria uma ótima oportunidade para mim regressar para o Brasil também, né? Os amigos, familiares, meus pais, não é? Então, e tá lá, antes que eu me endurecesse lá, né, onde eu estava, então era melhor eu voltar. E aí, nesse primeiro projeto correu bem, a partir daí eu tomei a decisão de vir, e nós estamos já aí há 13 anos, né, como construtora, quase 90 unidades entregues, sempre dedicada e voltado sempre para construções de casas. Eu sou uma pessoa que, assim, eu me falo que eu procuro ser assim, uma pessoa que busca a melhor qualidade possível, ser eficiente naquilo que faz. Eu sou um pouco exigente, porque eu acho que meu cliente merece. Acho que o cliente merece demais. Me coloco no papel de cliente. Alguns, assim, trabalham comigo, até brinco, falam que eu sou um pouco chato, mas é um chato por cobrar uma certa exigência no trabalho, tanto no material que está ali e a forma como ele é empregado. E a gente, claro, né, como tudo, nós vamos evoluindo e hoje a gente consegue entregar um produto já com uma qualidade muito boa, projetos modernos. Agora começamos a entregar as casas também já com cozinha planejada, painel, projeto iluminotécnico com mais iluminação,
arquitetura já bem moderna. Então, isso tem chamado muita atenção. E uma coisa, sempre aliada a um bom preço. Eu sou um pouquinho, né, a ideologia da C&A, preço e qualidade. Então, é isso, e isso faz com que a gente tenha tido sucesso. E abaixo de Deus, né, claro, é o nosso trabalho. E também vejo e me realizo nessa missão. Eu não vejo, Gilmar, não faço aquilo pensando só no business, no negócio, no dinheiro. Até porque eu trabalho com margens menores para justamente realizar mais projetos. Eu sou um pouco ansioso. Então, se fizer uma casa e demorar para vender, alguma coisa está errado. Então, procuro vender com preço mais ajustado, ajustado para baixo para o meu cliente, para justamente vender. E nisso a gente vai tendo o sucesso aí que a gente está tendo e crescendo o mercado, mas teve desafios no meio de estudos. Também nem esses 13 anos aí são aflições aí, desafios diários, mudanças de leis, mudança de crédito, porque quando você tem linha de crédito, se torna mais fácil para os clientes adquirir. E quando vai tendo as mudanças, não é? Então, não é muito fácil. Então, a gente fica um pouco ansioso pelo investimento, por tudo que está ali por trás, né? Hoje você demora quanto tempo, assim, para a entrega de uma casa? Então, nós procuramos executar 4 casas ao mesmo tempo, em paralelo. Nosso projeto sempre é 4 casas em execução no mesmo momento. Então, o período mesmo, como eu disse, a gente está melhorando, aprimorando mais as casas, então aumentou um pouco mais. Eu também prefiro, como se diz, ter um tempo a mais do que fazer as coisas muito corrido, né? Para não comprometer. Então, hoje, o nosso tempo de execução de 4 casas, ele está em torno de 9 a 10 meses aí, no máximo 11 meses, no máximo. As casas são 4 casas que saem mesmo ali do chão e elas ficam prontas e está prontinho aí para o nosso cliente já final, já escriturar, já receber as chaves e já realizar esse sonho aí, que é o sonho da casa. Que é um grande sonho, né? É um grande sonho, é um grande sonho. Eu penso que a humanidade, desde o primeiro dia de existência, houve 2 necessidades. A necessidade de se alimentar, não é? Fisiologicamente precisamos mesmo, e de se abrigar. Então, ainda fico ali pensando, provavelmente no primeiro dia da existência ali do homem, quando caiu a tarde, a noite, o orvalho veio, o frio, escureceu, ele teve que se abrigar. Então, a gente viu. Fico muito triste, né, de muitas das vezes ver que nem é acessível a todos. Eu acho que moradia deveria ter acesso a todos, né? Todos deveriam ter acesso à moradia. É aí que eu disse que eu me realizo também no que eu faço, quando eu disse que não é só a parte do dinheiro em si, mas eu me realizo, tanto na execução e na entrega. Tanto que no dia da entrega das chaves, né, eu sempre falo com as pessoas que casa em si é alvenaria, são paredes, mas que eu espero que ali seja realmente, verdadeiramente um lar, não é? É onde que eles possam criar os filhos, ser muito felizes e tudo. Então, eu me sinto realmente muito realizado. Tanto que eu procuro, estou sempre muito próximo dos meus clientes, que deixa de ser clientes, passa a ser, né, cidadãos nossos lá, sarzedense. Então, a gente está sempre próximo e, então, é aquilo. Eu tenho também um nome a zelar por ser morador, por ser um cidadão de Sarzedo, encontrar com os meus clientes ali, zelo muito por isso, mas me realizo muito na entrega de uma casa. Agora, Gilmar, quais que são os desafios aí para a construção civil, né? Eu acho que tem desafios também, né? Construção civil é uma área do mercado que é uma área que eu até considero delicada, né? Para não falar crítica, né? Mas como que tem sido isso para você? Como que tem sido, vamos dizer assim, a sua maneira que você tem achado para contornar os problemas aí, principalmente de mão de obra? Então, você ouviu o barulhinho? Essa aqui é com gás. Com gás, sim. Essa é da Igarapé, essa O é com momento gás. hidratação. É hidratação. Esse aqui foi até com gás. E agora tomar água com gás virou moda, né? Virou moda. E é saudável. Atenção, lá fora, né? Falava de imigração, já é um hábito que se tem, porque a água com gás também ela é saudável, faz bem também. Muito bom. Mas, então, o grande desafio hoje na construção civil, penso também em outras áreas, passa-se pela a mão de obra.
Realmente nós estamos tendo pouca oferta de mão de obra. Infelizmente, a área da construção civil ainda não foi, como que eu posso dizer, os mais novos não enxergou a oportunidade na profissão. Há um estudo, uma pesquisa, que nem é brasileira, de fora, que diz que uma das profissões promissoras, né, no decorrer dos próximos 10 anos, uma delas é a construção civil. E que digo, está até muito bem remunerada e é um futuro garantido. Quem estiver na área da construção civil como profissional nunca vai perder o teu emprego, é insubstituível. Então, hoje o desafio é este, o grande desafio é esse. Nós temos uma mão de obra já com uma faixa etária, como se diz, maior, não é? Hoje você vai procurar profissionais, pedreiros, principalmente. Geralmente você vai ter pedreiros ali acima dos seus 40, quase 50 anos, e a gente preocupa quando as pessoas já forem aposentando e tudo, quem que vai substituir. Então é um grande desafio. Perguntaram para mim essa semana, e aí, Gilmar, como que você faz para contornar esse desafio? Bom, primeiro, tenho que ser muito sincero, eu procuro valorizar as pessoas que trabalham comigo. Tá? Eu acho que nós somos parceiros. Um negócio, ele só vive porque existem pessoas trabalhando. E nós somos, entre aspas, sócios. Cada um faz a sua parte, e até ele tem que considerar que o dinheiro que ele leva também para casa faz parte do negócio. Uma hora que esse negócio para e não existe, realmente o dinheiro não vai, mas não é só o dinheiro também que é o estímulo. Eu procuro valorizar as pessoas como ser humano, principalmente, tratamento, educação, isso sempre, claro, né, tem que ter, independente da área ou de profissão, de valorização, é importante ter, mas eu valorizo muito o ser humano. E aquilo, quem trabalha comigo sabe que eu sempre estou ali também a servir. Precisou, eu mesmo sou daquelas pessoas que percebo que alguém está construindo uma casa dele, eu vou lá comprar 12 latas de tinta, eu compro 15. Vou lá e ofereço às vezes 3 latas e ele fica impressionado. Também é uma forma de gratificar. Então, eu procuro muito gratificar, valorizar a minha mão de obra, tratar eles de forma muito respeitosa e mostrar para eles a importância que tem deles ali no projeto, que eles também se sintam realizados. Mas é o desafio. Mão de obra, hoje em dia, isso parece ser muito romântico, tem um lado romântico, tudo que eu disse aqui, mas realmente há um grande desafio, que é a falta de mão de obra qualificada. Não, realmente, né? Quando você pega, por exemplo, né, a obra pronta, né, e é sensacional, a gente vê que é um trabalho de... É um artista, né, o Gilmar? Modéstia à parte aí, vamos, né? É um artista realmente, porque para fazer uma construção e no final ali você, poxa, né, olha só, que satisfação, o resultado final, né? Mas a gente sabe que realmente, quanto mais se estende, vamos dizer assim, a obra, né, da fundação até, né, ao término, quanto mais se estende ali, mais preocupante fica, né? Porque às vezes essa rotatividade de profissionais, ela atrapalha o andamento da obra, né? Exato. Eu posso te dizer que praticamente assim, a minha equipe que está comigo, praticamente a rotatividade é pouca. A gente tem uma equipe já de um bom tempo, e uma coisa muito importante que eu procuro dar é oportunidade. Alguém chega ali como ajudante, na primeira obra que está ali, a gente já vai dando para ele uma colherzinha para ele brincar ali de chapiscar, brincar é forma de dizer, para ele chapiscando, daí a pouco alguma coisinha, daí a pouco, numa segunda obra ele já está começando a fazer algo, numa terceira ele já é um meio oficial, e daí a pouco já é um pedreiro. E posso dizer que nesses 13 anos, a gente deve ter aí o fruto aí de umas 7 pessoas que foram ajudantes e se qualificou, hoje são pedreiros e alguns até especializados em algumas áreas mesmo da área da construção civil, né? Então, ou seja, é um artista, o que ele faz realmente tem que se dar o valor, mas acima de tudo, o próprio tem que se valorizar aquilo que ele faz, não é? E pronto, então eu até lanço esse, como se diz, esse convite. Alguém que está em busca até de uma qualificação ou de uma oportunidade profissional, veja que a construção civil ela é uma oportunidade. Até porque, gente, construção civil não é somente ser o ajudante. Hoje, ser até um ajudante, você já tem vários recursos, já tem vários maquinários que facilitam
faltam muito o papel de ser um ajudante. Mas de um ajudante você vai galgar a ser um meio oficial, daí a pouco um oficial. E isso financeiramente é uma escala. Se você entra ali, eu não queria entrar em pormenores de valores, mas dizer aqui que se tu entra ali como ajudante, vai ganhar ali em torno ali talvez dos seus R$ 2.000 por mês, você passa um meio oficial, já vai para uns 2.500, se tornou um oficial, é 3.500, 4.000. Então, ou seja, tem oportunidade, entende? É um mercado, é uma oportunidade, entende? É uma oportunidade, mas é desafio. E oportunidade essa que não vai deixar de existir, né? Exatamente. Principalmente nessa guerra das profissões aí. Exatamente. Né? Junto com a inteligência artificial, né? A tecnologia, enfim, que começa agora nos nossos dias, né? Gerar algumas preocupações do que será para algumas profissões aí no futuro. Essa aí, por exemplo, é uma que dificilmente será substituída. É claro que vai entrar tecnologia, porque a tecnologia está entrando em diversas áreas. Exatamente. Mas o profissional ali... Não, essa tecnologia ela é super bem-vinda. Ela não vai substituir a mão de obra na construção civil. Muito pelo contrário, ela vai facilitar, não é? Então, a gente já está vendo muitos materiais que já vão sendo empregados, que são materiais ecologicamente, como se diz, mais indicado, é o que a gente busca ecologicamente também, porque a construção civil ela acaba também, de certa forma, criando alguns impactos ambientais. Então, a tecnologia que está vindo, ela vai aprimorar, principalmente em materiais, em ferramentas, mas não vai substituir, como se diz, a mão de obra. Esse é um desafio, a mão de obra e executar bem. E o outro desafio é a outra vertente da construtora, que é a parte comercial, que é ajudar, né, ou auxiliar os nossos clientes a realizar o sonho da casa. Esse é o outro desafio, né, que é a parte já aí comercial, que é quando um cliente te faz um contato interessado em saber um pouco mais do imóvel. Esse aí é outro desafio que se tem. Aí o desafio não é só nosso de construtora, né, até porque nós estamos bem preparados para isso. Aí já é auxiliar o nosso cliente. Falando nisso, e aí a gente partindo para o final, né? Infelizmente passa muito rápido, mas falando nisso, tá, beleza. Eu quero comprar uma casa. Quais que são os caminhos hoje? Tanto para, vamos dizer assim, eu vou comprar essa casa financiada. Quais que são os trâmites financeiros? Quais que são as preocupações que eu tenho que ter antes? Até mesmo para aliviar para o seu lado. Exatamente. Como que eu, quanto cliente, deveria me preparar para esse momento? Qual que seria essa preparação? Bom, você disse a palavra correta, se preparar, não é? Crédito à habitação ainda é algo novo a nível do Brasil. Não é uma cultura que nós herdamos, né, dos nossos pais. Era um sistema construtivo de ter a casa própria, antes era que hoje a gente vê que por aquele caminho já não é tão fácil se realizar. Então, o crédito à habitação ele é algo novo no Brasil. Muitas das vezes nós, aí colocando papel como um cliente, não nos preparamos para tal. Mas tem aqui alguns balizadores importantes. Eu passo a dizer que se você tem um objetivo de ter a casa própria, você convém começar a se preparar. Primeiro aquilo, você tem o teu emprego? Ok. Comece a pensar que você tem que ter uma boa relação bancária. Uma boa relação bancária para você atingir um bom score é você ser um bom cliente, se tiver algum crédito, pagar sempre em dia, tentar colocar ali todo o recurso que você tiver, passar ele de fato pela conta para provar que você tem movimento bancário, mas há algo muito importante que aí já é um gatilho que algumas pessoas não sabem, que as pessoas é capaz de passar às vezes numa conta 5.000, em questões de 5, 10 dias ele não tem nenhum valor ali, nenhum esforço de poupança. E isso no score o banco vê. O score é uma forma que se tem, vamos dizer assim, que o score é uma metodologia que o banco vai ali nos seus dados, em números, e sai o seu score. Se ele é bom, se não é razoável, se não é, e através dele ele ajuda a definir o crédito ou não. Então, deixar uma poupançazinha ali ajuda muito a melhorar o seu score. Isso é um passo. E tem como a pessoa consultar o score dela, né? Tem. Ele
pode ir ao banco, ver como está o score, o comprometimento dele financeiro, então ele consegue consultar isso. Então, uma boa relação bancária, simplificando, passa o seu dinheiro pelo banco, tenta fazer uma poupançazinha que seja, que o banco vai ver isso em números, tá? Isso é ótimo. E o importante é você ir amilharando algum dinheiro para a entrada. Hoje os bancos não aprovam a totalidade, cada vez mais esse é o grande desafio. Inclusive tivemos aí até algumas mudanças, onde os bancos emprestavam um pouco mais, agora reduziu aí em torno de 80%, 70%, em alguns casos só 50%, mas cada caso é um caso. Isso não é uma regra. Se alguém falar que isso é uma regra, não é uma regra. Mas realmente você tem que ter o seu esforço de entrada. Muitas das vezes a entrada ela vem por poupança, fundo de garantia, que também é utilizado, também é o fundo de garantia, e aqueles clientes que acreditam tanto no sonho, tem tanto como objetivo a casa, que às vezes ele tem um carro e fala, olha, eu vou vender este carro, vou somar com a minha poupança, com o fundo de garantia, assim eu consigo milharar aqui um valor a mais, porque o carro depois é mais fácil de ser adquirido, né? Não tem tanta dificuldade assim, e aí, sim, ele com essa entrada facilita muito. Então, estar trabalhando, ok? Ter um bom score junto ao banco, uma boa relação bancária e ter algum recurso para entrada. Isso é um cliente bem preparado. Agora, essa entrada vai depender do quanto é o valor do imóvel que ele quer comprar. Então, isso varia de caso para caso. Hoje, a construtora Sarzedo pede o cliente de forma simples, o cliente nos contacta, nós falamos, ó, o imóvel está aberto para visitação, mas vamos falar um pouquinho sobre a parte financeira? Se o cliente já foi até o banco, por norma ainda não foi. Então, nós temos um departamento, funciona ali no Tirol, e as pessoas, os profissionais vão analisar o crédito para o cliente. Vai pedir dele documentos que tenham a idade, recibo, os 3 últimos recibos, e a gente faz ali primeiro uma simulação. Fez a simulação, já vamos saber o valor que será de entrada e o valor de prestação. Se o cliente achar que está adequado, marcamos uma visita ao imóvel, levamos a uma casa que está pronta, levamos nos projetos que também está sendo construído, também é uma forma de facilitar. Nós temos projeto em construção para entrega agora em setembro, outubro. O cliente tem esse fôlegozinho de tempo para se preparar, não é, a parte da entrada. Também temos projeto iniciando agora, que vai ser entregue em julho do próximo ano. Isso também ajuda aquele cliente que precisa, às vezes, ainda de uma margem, ainda de algum valor. Então, isso também facilita. A gente procura facilitar também, até de fazer um plano para que ele consiga, até a altura da entrega da chave, ele conseguir estar com o valor de entrada todo resolvido. Até porque a entrada ela só é paga mesmo, no ato mesmo da entrega do imóvel. Nada é antes. Muito bom, Gilmar. Muito Exato. bom. Muito bom. Para quem tem interesse, né, chegou até aqui nessa altura do campeonato, escutou toda essa informação, para quem tem interesse em entrar em contato aí com vocês, como que seria? Então, nós temos a nossa rede social. Na rede social a gente está sempre interagindo, colocando vídeos das entregas de imóveis, a entrega de chave que a gente fala. Lá estamos também com os vídeos também de evolução das obras, anunciando o que está sendo construído com evolução, o que está construído, alguns vídeos também falando um pouco mais do processo de um todo, né, do início, a jornada do início até o fim da aquisição da casa. Então, é nos acompanhar, rede social, construtora.sarzedo, fácil, Facebook, Instagram, site também, construtorasarzedo.com.br, muito fácil. E lá você vai ter o nosso contato, nosso WhatsApp. Por norma, vai estar falando comigo mesmo. Então, vou ter um prazer aí de receber aí e tentar, né, fazer que a gente consiga realizar esse sonho, que é bom para nós, bom para os nossos clientes, né? E é isso. Muito bom. É isso. Gilmar, deixa uma mensagem, então, para a gente. Eu vejo que, acho assim, você é uma pessoa que eu estou tendo uma oportunidade de conversar pela primeira vez, depois de muitos anos, né? Eu acho que, assim, a gente conversou, grupo de jovens lá na... Exato. Mas deixa uma mensagem inspiradora aí para quem, né, teve o privilégio de nos escutar até aqui. Então, você
falou que há muito tempo, né? Não há tantos anos assim não, né, gente? Pronto. Mas, enfim, é verdade. A gente já se conhece há alguns anos, sim, não é? Estamos tendo essa oportunidade desse bate-papo. Mas o que eu posso dizer é isso. Nunca deixe de sonhar. Sonhe sempre. Busque nesse sonho... como que eu posso dizer? Você sonhe sempre. Nunca desista dos seus sonhos. Aquilo lá que disse no início, pobre de um homem que não tem sonho para sonhar. Sonhe, persista, não deixe que ninguém frustre os teus sonhos, entendeu? Seja você o próprio idealizador, o próprio realizador da sua história. E é isso, para que depois você tenha história também para contar. É isso aí. É isso. Muito obrigado mesmo pelo privilégio de te escutar até aqui. A casa está aberta, volte mais vezes, né, para contar mais histórias aqui para gente, histórias inspiradoras, né? Depois a gente tem histórias para contar, histórias de viagem, aventura, de gastronomia, das coisas boas também, né? Nós não chegamos a falar das viagens. As viagens, pronto, foi outra oportunidade que eu digo. Saí ali de Sarzedo, né, de uma situação onde nasci, numa condição não tão privilegiada, né, de certa forma, mas hoje, assim, praticamente visitei já quase 30 países, eu e a minha esposa, né, Elis, que é a minha parceira de viagem, parceira de vida e de sonhos, né? Então, são quase 30 países onde a gente vai conhecendo cultura, pessoas, modo de ser e de estar. São as coisas boas também que a vida tem e é isso. Muito bom. Então, a gente vai ter que realmente ter uma outra oportunidade aqui para falar sobre... tantas coisas. As andanças e as aventuras. As outras são mais engraçadas. Muito bom. Então tá, joia. Para você que chegou até aqui, comente neste vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, né? E o principal, manda esse vídeo para um mundaréu afora. Um mundaréu de pessoas. Eu acho que tem muitas pessoas aí que têm interesse, talvez, em comprar uma casa, conhecer uma boa história, se inspirar, né? Aqui a gente fala um pouquinho de tudo, mas acima de tudo, o nosso objetivo aqui é mostrar que existem soluções, né? Então, muito obrigado para você que chegou até aqui, a turminha do Rio Grande do Sul, um forte abraço. É verdade, esqueci também de mandar um abraço para eles. A gente ama Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, então essa aí é um ano sim, um ano não, nós estamos aí. É isso aí, então... Quando você se deparar aí, agora vocês já sabem, Gilmar Rezende, com certeza, né, com Elisângela. Elisângela. Isso aí, um forte abraço para Elisângela, tá ali também. Pessoal, Igarapé, pessoal, se hidrate. Nós temos aí calor, temperatura elevadíssima. Seco, umidade, então, lá embaixo. Tá aí, água mineral Igarapé. E valorizar o que é nosso, né? Não, pertinho daqui de casa, né? Aqui do lado. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Até mais. Muito bem. Poxa vida. Quantos